Você conhece a raça de cavalos Friesian? Essa raça de cavalos quase foi extinta do nosso mundo. E você sabia disso? Se você não sabe, se você quer saber mais, quer saber como aconteceu, por que aconteceu, onde, quando, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar quase tudo. Bora? Olá, meus queridos experts em cavalos, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Tamires e hoje, meus amigos, hoje o negócio aqui vai ficar interessantíssimo. Eu trouxe um conteúdo incrível para compartilhar com vocês a respeito de uma raça de cavalos que enche os nossos olhos. É uma raça de cavalos linda, incrível, galanteadora e muito elegante. Sim, eu estou falando dos Friesians, o famoso cavalo frísio. E se você quer saber que história é essa de quase extinção, continua aqui comigo, já pega papel e caneta e vamos virar um expert na raça de cavalos Friesian. É um cavalo que tem uma postura impressionante, a forma como ele se apresenta, o galope e sem nem contar nas curiosidades que eu vou revelar para vocês aqui hoje. Então esse é um conteúdo que você não pode perder. E se você já está gostando, já vai deixando o seu like aí, já vai deixando o seu joinha, que isso ajuda bastante para que eu possa entender se você está gostando do conteúdo. E se você tem alguma sugestão sobre uma raça específica de cavalos ou alguma curiosidade que você queira que eu traga aqui para o canal, também já deixa aí nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, então já vai clicando nesse botão de inscrever-se que está aparecendo aqui na tela do vídeo e já vem fazer parte da família dos experts em cavalos. Bom, pessoal, mas antes de entrar no mundo dos Friesians, eu quero deixar com vocês uma mensagem bíblica que é linda, maravilhosa, incrível e também é uma das minhas mensagens bíblicas preferidas, que se encontram lá em João, capítulo 20, versículo 30 e 31, e diz o seguinte: Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Meus amigos, essa mensagem maravilhosa de Deus pra gente é para nos lembrarmos e para a gente refletir em como está a nossa vida perante Deus. O apóstolo revela que Jesus fez muitas e muitas maravilhas que não estão escritas neste livro. E a própria Bíblia diz que nem se fossem escritas em todos milhares e milhares de livros em todo o mundo sobre todas as obras e tudo que Jesus fez quando ele esteve aqui na Terra como ser humano, não existiria lugar nesse mundo para guardar todos esses livros. Isso é para nós pensarmos também em como Deus é grande, como Jesus Cristo é maravilhoso. E se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, entregue a sua vida a Ele, porque você assim estará sendo abençoado com a promessa que João deixa aqui neste versículo. E a promessa é, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você terá a vida eterna. Amém? Vamos lá! E lembrando que as referências de pesquisa desse vídeo e também das fotos vão ser deixadas aí na descrição, então se você quiser dar uma olhadinha e quiser estudar um pouco mais, é só clicar na descrição desse vídeo, tá bom? E o nome da raça de cavalos que nós vamos estudar hoje é cavalos Friesian, ou cavalo frísio, pode ser chamado de uma dessas duas formas. A origem desse cavalo já está no seu nome, o cavalo Friesian vem da Frísia, e onde a Frísia fica localizada? Ela fica localizada na região mais ao norte dos Países Baixos e pode ser chamado de Frísia ou província da Frísia. Bom, mas o que são Países Baixos? O que é a província da Frísia? É um continente, é um país, é uma cidade? Pessoal, é um território. É porque esse território recebeu esse nome mais recentemente. Antigamente, um tempinho um pouco mais atrás, esse território era apenas conhecido como Holanda. Por quê? Porque o território da Holanda fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Mas esse território acabou sofrendo alguns desmembramentos e criações de províncias. Então, nesse território, nós temos a Holanda do Norte, a Holanda do Sul, nós temos a capital, que é Amsterdã, e nós também temos a província da Frísia, entre as outras províncias, as outras cidades, que tem toda ali nessa parte dos Países Baixos. É um fato muito interessante, porque em 2020, os Países Baixos receberam sua nomenclatura oficial, que é Reino dos Países Baixos. Então, sim, um cavalo da Frísia, ele vem de um reino, o Reino dos Países Baixos. E aí, sabia dessa? Os cavalos Friesian têm algumas características em comum, o que torna a raça tão diferente e encantadora. O padrão de raça dos cavalos Friesian é muito interessante de ser estudado. E também se torna um pouco fácil você conhecer um cavalo Friesian. Dificilmente você vai bater o olho num cavalo Friesian e não vai saber que ele é um Friesian,
porque a raça tem um padrão muito específico. Por exemplo, basicamente a maioria dos cavalos Friesian de linhagem pura vão ter a pelagem negra, incluindo a crina e o rabo. Basicamente, todas as partes do corpo de um cavalo Friesian vão ser negras, ou seja, uma pelagem mais escura, os pelos mais espessos. O cabelo dele, geralmente, é um cabelo mais ondulado, sabe? Um cabelo mais hidratado, às vezes até pode ser um cabelo ali cacheado. Na crina e no rabo, também o cavalo Friesian apresenta algumas pelagens ali na parte das patas. Então, é um cavalo, uma raça de cavalos, que é muito, muito interessante. Sem contar que toda a sua elegância ao se movimentar faz com que ele seja um dos queridinhos do adestramento. E eu também já vou lançar um desafio para você agora. No final desse vídeo, vai ter um mini desafio, como se fosse um quiz, para que você teste sua capacidade de observação e para ver se você realmente entendeu todo esse conteúdo que está sendo passado aqui. É um desafio que vai fazer referência à raça dos cavalos. Então, assiste esse vídeo até o final. Bom, mas antes de eu te falar, de eu te entregar a cereja do bolo, para você aprender a identificar um cavalo Friesian, primeiro você tem que aprender a história desse cavalo. E eu sei também que você deve estar curioso para saber que história é essa de extinção, quase extinção de uma raça de cavalos. Eu vou contar para você isso agora, neste momento. Gente, o cavalo Friesian quase foi extinto por causa da guerra. Sim, meus queridos, foi na época de guerra sim, assim como os cavalos lusitanos e muitas outras raças de cavalo que foram utilizadas no período da guerra, tiveram ali suas partes de sofrimento, de luta, de fugir, de batalhar, de guerrear. Os cavalos Friesian foram atingidos de tal forma que quase foram extintos. O período de quase extinção do cavalo Friesian ocorreu na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra ocorreu entre 1939 e 1945. Na verdade, o seu fim se deu em 2 de setembro de 1945. Foi um período sombrio, tortuoso e mais de 50 milhões de pessoas morreram na guerra. A Segunda Guerra Mundial iniciou-se na Europa e foi se espalhando pelo mundo inteiro, inclusive até o Brasil participou da guerra. E isso foi um momento muito tempestuoso, um momento difícil e doloroso para muitas pessoas e para todo mundo, certo, de forma geral. Episódios históricos marcaram esse período muito difícil, inclusive trazendo um deles foi as bombas atômicas que foram jogadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Bom, pessoal, o fim da guerra aconteceu em 2 de setembro de 1945, quando os japoneses assinaram o documento de rendição aos americanos. E, finalmente, essa guerra teve um fim depois de durar mais de 5 anos. Ao todo, foram aí 6 anos de guerra e de muito sofrimento. Agora, imagine, em meio a todo esse caos que estava acontecendo, como as pessoas estavam sobrevivendo naquela época, como que os animais estavam naquela época. Por quê? Porque um dos elementos, né, de sobrevivência, de guerra, que os soldados utilizavam ali como ajuda, eram os cavalos. Então os cavalos desempenharam um papel muito importante durante o período das guerras, Primeira Guerra Mundial, que foi muito grande, Segunda Guerra Mundial também, que foi muito grande, fora as outras guerras e batalhas que aconteceram aí ao redor do mundo. Eu vou pôr aqui algumas imagens de cavalos e soldados na época da guerra, certo? Para que nós possamos vislumbrar todas essas informações que eu estou passando para vocês aqui. Mas não se preocupem, porque não serão imagens muito fortes, mas apenas para que o seu conhecimento também possa ganhar aí uma forma, uma imaginação na sua cabeça, e assim você fixe ainda mais o conhecimento e o assunto que nós estamos estudando aqui hoje, até porque essas fotos foram de eventos reais, então é necessário também para nossa educação, para a gente entender o que aconteceu na história do nosso mundo. Eu vou aproveitar que nós entramos nesse assunto e vou colocar essa imagem aqui para vocês. É uma imagem comovente e eu quero que vocês, enquanto estiverem vendo a imagem, pensem um pouco no que ela significa.
Bom, pessoal, nessa foto aqui nós temos mais de 600 soldados que sobreviveram à Primeira Guerra Mundial e aqui eles estão prestando uma homenagem aos cavalos e aos animais que serviram na guerra. Acredita-se que essa foto tenha sido tirada em 1919 em preto e branco lá no Novo México. E se você quiser saber mais informações a respeito dessa foto, você pode estar entrando no site oficial do IHGG. Instituto Histórico Geográfico Genealógico de Itapetininga, São Paulo. O site oficial do portal Cavalos traz que os cavalos frisians eram utilizados na época da Segunda Guerra Mundial para puxar canhões, mas eu também acredito que antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial, os cavalos frisians eram utilizados também em outras batalhas. A questão é que depois da Segunda Guerra Mundial, sobraram pouquíssimos exemplares dos cavalos frisian. De acordo também com o site portal Cavalos, tiveram apenas 5 garanhões e algumas éguas depois da Segunda Guerra Mundial. Gente, apenas 5 garanhões e algumas éguas de uma raça de cavalos são pouquíssimos exemplares da raça. E sim, talvez fosse possível que existisse outros cavalos frisians de linhagem pura em alguma fazenda, em algum campo, em algum lugar escondido, ou não sei, talvez alguns frisians mustangs aí pelos campos que a gente nem saiba, talvez existam manadas inteiras de cavalos frisian. Mas o fato é que, depois da Segunda Guerra, os cavalos que tinham ali eram apenas pouquíssimos, 5 garanhões e algumas éguas. Estudarmos sobre esse assunto é muito importante, nos traz muitos benefícios, porque a partir deste momento nós podemos olhar para os cavalos de forma geral e também para as raças e sabermos que elas têm histórias incríveis para contar. São cavalos que lutaram, são cavalos que guerrearam as batalhas que nós criamos. São animais que têm força, têm perseverança e também têm sua relevância na história. E precisamos saber disso, precisamos contar isso para valorizar também os nossos animais. Bom, pessoal, não se tem certeza ao certo de qual ano ou qual século a raça dos frisians começou a se originar, mas existem gravuras datadas da Idade Média que já representavam esses animais e também algumas pesquisas aí que nos fazem acreditar que o cavalo frísio é um dos cavalos mais antigos da Europa. Em alguns relatos históricos nós temos algumas informações sobre um povoado chamado de Rodaú-Inzum. Eu espero que eu tenha dito da forma correta, se eu não disse, me corrijam, por favor. Mas esse povoado começou a registrar os cavalos frisian a partir da década de 1979. E os primeiros cavalos frisians aprovados para se começar a reprodução da raça foram Prince 109, Alva 113 e Friso 117. Existe até uma estátua criada por Alk-Hetema e é datada de 1981, que se encontra em Leeuwarden, na Holanda, e ela foi um presente da Koopmans Royal Floor Factory, para homenagear a celebração de 100 anos de aniversário do livro que iniciou-se o registro das raças de cavalo frisian. Bom, mas agora que nós já falamos bastante sobre a história deles, embora ainda tenha muita história aí para contar, agora vamos chegar finalmente no ponto que vocês querem saber sobre as dicas e os bizus de como identificar um cavalo frísio. Então preste bem atenção nas imagens que vão aparecer na tela e grave isto e conecte com a informação que eu vou te passar. Então, enquanto eu estiver falando, preste atenção nas características físicas do cavalo, isso vai te ajudar bastante a como identificar um cavalo frísio e também a tirar uma boa nota no teste que nós vamos fazer no final desse vídeo. Dica número 1. Cavalos frisian são os cavalos que têm pelagem toda negra, incluindo crina, rabo e as pelagens ali na parte das patas. Dica número 2. Cavalos frísios são os cavalos altos. Eles vão de 1,65 até 1,75 de cernelha, ok? Pode ser um pouco mais alto ou um pouco mais baixo. Dica número 3. Cavalos frísio não são cavalos esqueléticos ou magricelos, mas também não são cavalos cheios de músculos. São cavalos bem encorpados. E se você prestar atenção, você vai ver que na parte do dorso da garupa dele é um pouco mais alongada. Dica número 4. Cavalos frísio têm a característica de ter a crina e a parte do rabo um pouco mais ondulados e também mais espessos. Dica número 5. A raça dos cavalos frísios não são uma raça de cavalos barata, se é que você me entende. Exemplares adultos podem chegar a mais de R$200 mil. Dica número 6. Esta é a minha última dica para vocês.
Quanto mais vídeos vocês assistirem sobre os cavalos, vocês virem eles galopando, trotando, ao passo, e quanto mais fotos vocês analisarem, mais ficará fácil de você identificar um cavalo frísio. Bom, pessoal, e finalmente vamos para o desafio. Que raça de cavalo é esta? Então, olha só, eu não facilitei no desafio. Peguei algumas raças de cavalos que são um pouquinho parecidas com o frísio. Então, vocês vão ver a imagem da raça e depois vocês respondem que raça de cavalo é essa. Vamos tentar? E aí, você acertou todas as questões? Bom, eu espero que sim, porque se você acertou, você já está no caminho aí para ser um grande expert na raça de cavalos. E se você não acertou, se você errou, se você está em dúvida, coloca aí nos comentários quais foram as suas respostas, que depois eu vou dar uma olhada e vou falar para vocês qual que era a resposta certa e quais eram as respostas erradas, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Eu agradeço mesmo de coração. E se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like e também não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Ah, pessoal, eu já ia me esquecendo, olha só. Minha irmã também tem um canal no YouTube, então se vocês quiserem, dá uma olhadinha lá no canal dela, já se inscreve, já curte os vídeos, porque ela é uma fofa. Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo. Beijo, beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo.